Senhor te convida a adorá-lo nesta noite. O Senhor te convida a exaltá-lo nesta noite. É o momento de estreitarmos a nossa relação com o Senhor. Senhor, Deus e Pai, abençoa o teu povo que está reunindo-se em torno do teu altar para oferecer o louvor a ti, Senhor. E só tu mereces, Senhor. Nós devemos esse louvor. Abençoa-nos, ó Pai, com a tua presença em nome de Jesus. E agora diga: louvado seja o nome do Senhor. Ofereça-se ao Senhor. Aleluia, Deus. Adore o Senhor. Incite seu espírito a adorar ao Senhor. Nem tudo colaborou neste dia ou nestes dias para que você tenha a alegria. A alegria, a paz perfeita vem do Senhor. Ele não te decepciona e nem te decepcionará. Diga, se você sabe cantar, cante para o Senhor. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor. Deixa o Espírito Santo te incendiar nesta noite. Ó, vinde, adoremos, cantemos louvores ao Senhor. Só Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Oh Deus. Sim, Senhor, esta é a hora. Esta é a hora. Esta é a hora bendita, a hora santa de consagrarmos a nossa vida a Ti, Senhor. Derrama do Teu óleo, Senhor, fresco sobre a nossa cabeça. Que, como diz o proverbista Salomão em Eclesiastes, que não nos falte o óleo fresco sobre a nossa cabeça. Oh Deus, o óleo da purificação, da santificação. O óleo que nos leva em santidade perante do Pai. Que a Tua palavra seja somente destinada ao Senhor nesta noite. Aquiete seu coração, cesse todas as ações e agora seja tudo voltado para o reino da graça. Aleluia. Ó Senhor, nós aceitamos o Teu convite. Estamos aqui para Te orar, para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar na beleza de Sua santidade. Eu convido a igreja reunida aí nos seus domicílios que abra a sua Bíblia no Salmo 134. 3 versículos apenas. Mas que eu tenho certeza que vai colocar molho no teu louvor. No teu louvor ao Senhor. Libere o seu coração, libere as suas atitudes para engrandecer o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Salmo 134, por favor. Todos apostos? Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Neste momento, a tua casa é a igreja. Versículo 2. Levante as mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. Ou seja, uma coreografia espiritual para o Senhor faz bem. Não algo mecânico, algo que venha assim, ser um frenesi carnal. Mas aquilo que Deus coloca no seu coração. Versículo 3. Que de Sião, ó Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe a você e nos abençoe nesta noite. E com certeza,
O Senhor, nesses instantes iniciais deste culto, o Senhor já está te abençoando para a honra e glória do Senhor. Eu creio que algo excelente, algo excepcional, que não porá dúvida na tua fé, que não porá dúvida nas atitudes do Senhor em relação a ti. Será um fator determinante e preponderante para você se alinhar mais, comungar mais dessa Santíssima Trindade. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico? Alex, Heloísa está aqui compenetrada também. Ah, que saudade da nossa igreja. Você lembra? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Com um sorriso para o Senhor, diga: reinar em mim, Senhor. Bendiga o Senhor todos vós, vocês servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, em ti também. Levante as mãos para o santuário e bendiga o Senhor. Que de Sião o Senhor fez o céu e a terra, e abençoe você, a sua família, a sua parentela, a sua descendência, o teu pão, a tua água, que Ele edifique uma nova morada em você, tudo para o louvor dEle. E o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais do Tudo que nos cerca, o Senhor mais precioso, mais valoroso. reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar Em ti, Senhor, reinar em ti, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo que és. Vem reinar Em ti, Senhor, oh reina, Senhor. em mim, Senhor. Derruba todas as resistências, ó Pai. Inunda-os com alegria, Senhor. Torna fartos os nossos lagares. Dá-nos, Senhor, um vinho novo, Senhor, um vinho sem mistura. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. A gente pode louvar o Senhor com mais um louvor? Parece que está faltando uma gotinha, né, para transbordar. Vamos lá. Deus é bom. Bendiga o Senhor todos vocês, servos do Senhor que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite.
Tu estás. Sinta a presença do Senhor aí, com muita alegria. Toda hora espero em ti, revela-te a mim. Eu quero mais. Oh, Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. E tá ficando bom, aleluia. Você tá sentindo algo diferente? Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Um brado de vitória para o Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, Levante as mãos para o santuário e bendiga ao Senhor. Só Ele é digno de toda adoração, de toda exaltação. quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. E de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe a você. É algo indescritível, né? É possível sentir aí onde vocês estão. É possível, sim, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Diga louvado seja o nome do Senhor. Tu és rei sobre todos e tudo, meu Pai. Indo para o alvo eu vou, vou a conquistar. Lutando, não pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Oh, te desejamos, Senhor, ardentemente, Pai. Quero tocar-te. Ou pela fé você pode tocar. Eu quero ver. Senhor, te quero mais. Sim, Senhor, nós queremos te adorar mais e mais, Senhor. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Se doe para o Senhor. Quero tocar-te. Sem ressalvas, sem medidas. Tudo que está em ti seja para o louvor da glória do Senhor, para a exaltação daquele que é santo, é santo, é santo, é santo, é puro, é bendito, é poderoso, que está acima de tudo e de todos. Aleluia, Deus. Oh, sim, Senhor, te adoramos. Senhor, Deus e Pai, esta alegria, este gozo, ninguém vai tirar, Senhor. Pelo contrário, ele se estenderá até a eternidade, em que não haverá lutas, cessarão as lágrimas, os cansaços, os dissabores, e lá só viveremos para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Aqui, Senhor, é uma prévia, é uma libação, é uma dosagem mínima do que será na eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É com prazer que eu estou aqui nesta noite para reverenciar o Senhor e servir ao povo do Senhor. E com muita alegria eu digo o meu nome para quem não sabe, né? Jorge Antônio Pinto, até no meu sobrenome eu sou humilde, porque quem nasceu para ser Pinto não chegará a frango e muito menos a galo, né? E eu pastoreio por misericórdia, por poder, por chance do Senhor Jesus, que Ele ainda acredita no homem,
A Igreja Cristã de Nova Vida em Juscelino, Rua Celestino 197, um distrito de Mesquita, aqui no estado do Rio. Tá bom? No final dessa live nós postaremos o zap da igreja, porque eu quero te incitar, eu quero te conclamar a assistir a live de hoje pela manhã. Principalmente os membros da igreja devem assistir. O título da live é Deus, Profetas e Profecias. Ou Deus versus Profetas versus Profecias. Veja essa live, tá? Por favor. E eu estou orientando, recomendando que quando assistirem a próxima live da Semente de Vida na terça-feira, 20 horas, que estaremos prolongando esse assunto, que ele é muito vasto, ele é muito caudaloso, sobre profecias, eu recomendo que você esteja de posse de uma caneta e de um bloco para fazer anotações. Isso me lembra da irmã Idalice, a nossa escriba, lá que ela anota praticamente tudo, né? Então eu gostaria que você fizesse isso, que você vai ter recursos para, não para debater com alguém, mas para estar elucidado quanto a essa questão. Profeta, todos que profetizam são de Deus? Como julgar as profecias? Não devemos desprezar as profecias. Enfim, nós trataremos disso terça-feira sem recapitulação, tá bom? Porque a live existe para isso, para você consultá-la no momento que você puder, ficar lá registrado, né? E eu quero agradecer a Deus pela videochamada de ontem da juventude. Deus foi exaltado, Deus foi glorificado. Eu vivo na base de desafios. Quanto mais eu sou desafiado, e assim deve ser o povo de Deus, mais ele se sente motivado. Não devemos baixar nossas armas. Eu tenho falado insistentemente, falei pela manhã, tenho falado com quem eu tenho tido contato, que obediência hoje em dia é um artigo de luxo. Não sei se tem mais um aviso. Deixa eu dar uma saudação aqui, filha, por favor, para quem chegou. Todos chegaram, então vocês me permitem deixar para o final. Se tiverem pedido de oração, encaminhem para a Heloísa, por favor. Ela está aqui, não sendo um coadjuvante, mas está aqui me abençoando e te abençoando. Eu disse na nossa chamada, no nosso lembrete, meia hora antes de iniciar esse culto online, que seria usado hoje e será usado 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 ao 51, em que nós iremos frisar o versículo 45 a 47, mais precisamente o 45. O título dessa mensagem é: Serás vitorioso com as armas concedidas pelo Senhor. Serás vitorioso com as armas concedidas pelo Senhor. Pois bem, creio que você já localizou esse texto bíblico, então vamos lê-lo. 1 Samuel 17, 41. O filisteu também vinha caminhando, ou seja, Golias, e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro? Guarde bem isso, para que você venha contra mim com pedaços de pau. E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Não afrontou a Davi e aquela tropa lá desmoralizada, afrontou o próprio Deus. Hoje mesmo o Senhor, isso é profecia, hein? Isso é profecia. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial
dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todo mundo irá saber que existe um Deus na tua vida. Amém? Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, a tua luta não é tua, é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu o quê? Quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com a funda e com uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, sobre Golias, pegou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram, vazaram. Deus amado, Deus querido, é no nome santo do Senhor Jesus que o Senhor irá revelar a tua vontade àqueles que estão desejosos, ansiosos, porque precisam ouvir a tua voz como eu preciso, como nós necessitamos de entender a tua vontade sobre nós. Isso só é feito através de fé e submissão à sua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, e colocamos em área de exclusão tudo aquilo que se levanta contra nós agora sobre a Sagrada Igreja, sobre a Sagrada Comunhão dos Santos. Amém, Jesus. Nós condenamos ao fracasso. Amém. Pai, que o teu nome seja engrandecido e glorificado em todos os lugares, aonde você está, aonde você vai caminhar amanhã, seja no seu trabalho, seja numa atividade, aonde você estiver amanhã, o Senhor vai te honrar, porque esta afronta que você está vivendo não é para ti, é diretamente para com o Senhor. É essa oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Antes eu quero orar por dízimos e ofertas, porque é um culto, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, estamos no 5º dia deste mês. E como sempre, dependendo de um favor teu, Senhor. E este favor virá através de pessoas sábias e sensíveis que se colocam à sua disposição, sem questionar, sem ponderar, não olhando o que os cerca, Senhor, as vicissitudes, as coisas da vida, as circunstâncias, as tramas, mas que se colocam disponíveis para te servir. Senhor, abençoa dizimistas, ofertantes, aqueles que serão pela fé em nome do Senhor Jesus, aqueles que retornarão, porque por um motivo ou por outro não estão podendo, Senhor, e nós entendemos isso. Deus, colocamos nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então, a chave da coragem de Davi, o amado, a chave da vitória de Davi foi que ele enfrentou o Golias em nome do Senhor dos Exércitos, em franca desvantagem. Daqui a pouco eu vou dar as características de Golias, o seu aparato bélico, mas a vantagem passou para o lado de Davi a partir do momento que no versículo 45, parte B, ele diz que ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Essa luta é desigual, mas essa luta pertence ao Senhor. Golias, tu afrontou, foi o meu Deus, não foi a mim. Tu não está afrontando o povo do Senhor, está afrontando o próprio Deus. Então, ele não usou essa expressão meramente. Davi estava invocando uma promessa que o Senhor fizera a Moisés em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1 ao 5. Vamos lá, por favor, e deixa aí marcado. Deuteronômio 20, versículo 1 ao 5, que diz, o título é a respeito da guerra. Quando vocês, o Senhor instruindo-os, quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenha medo dele,
Pois o Senhor seu Deus que os tirou da terra do Egito está com vocês. Está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote, preste bem atenção, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, não diz que é o comandante das Forças Armadas, diz que é o sacerdote. Porque o governo de Israel era teocrático. Dizendo, versículo 3, escute o povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. E a palavra de ordem tem sido essa, né? Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês com seus inimigos para que vocês sejam salvos. O que é ser salvo? É uma vitória total, que inclui cura, vitória no campo de batalha, enfim, engloba tudo. Versículo 5, para nós encerrarmos. Os oficiais falarão ao povo, dizendo, existe aqui entre nós alguém que não construiu uma casa, preste bem atenção, nova e ainda não a consagrou? Vá, volte para casa para que não morra na batalha e o outro tenha de consagrar a casa. Olha, quer ser vitorioso? Escute a voz do Senhor através do sacerdote. As instruções do Senhor através dos oficiais. Os oficiais falaram, olha, você já construiu uma casa nova? Já consagrou esta casa? Se não, volte para lá e que não morra na batalha. E o outro tem de consagrar a casa. Cuide da sua casa. Cuide da sua casa antes de você entrar numa luta. A sua casa deverá ser uma fortaleza inacessível, inexpugnável. Não adianta ir você para o campo de batalha, enfrentar gigantes, leões, ursos, estar preocupado com a sua casa. O Senhor tem cuidado de vós, diz a palavra do Senhor. Então, Davi fez uso da palavra que foi confiada a Moisés e que tornou-o vitorioso, quando Moisés estivesse em desvantagem numérica. Sim, mas desvantagem é toda e qualquer desvantagem. Essa desvantagem aqui era mais assim, vergonhosa, porque tratava-se de um homem só, que visitava-os todos os dias, 2 vezes, por 40 dias e 40 noites, desmoralizando a tropa judaica. As promessas do Senhor não só aconselham, não só encorajam. Preste bem atenção, as promessas do Senhor não só aconselham, não só encorajam, elas nos conduzem à vitória. Amém? Então foi este item principal, invocar as promessas e a palavra do Senhor, não indo para o confronto de qualquer forma e usando estratégia secular, humana, que esse homem saiu vitorioso. Como está a sua casa? A sua casa deve ser filial dos céus. Os seus filhos te obedecem? Mas não a gente colocar como ditador, mas como aquele elemento que conscientiza os seus filhos da real necessidade de servir esse Deus integralmente. A sua esposa é esposa, você é marido, no sentido de amá-la como o Senhor ama a igreja. Você ama os seus filhos e a palavra diz que não devemos provocar ira nos nossos filhos. Filhos, obedecei os seus pais, sede submissos. Quando há essa quebra de ordem, essa engrenagem, ela começa a rilhar, ela começa a ter problemas. Eu tenho falado insistentemente sobre família. Eu posso destacar alguns ingredientes importantes para essa expressiva, para essa significante e improvável vitória de Davi. Vamos lá à descrição deste homem e seu aparato bélico. Na mesma Samuel, capítulo 17, versículo 4, no final, diz que Golias tinha quase 3 metros de altura. Você vê em côvados, a minha Bíblia, NAA, já está transformada em metros. A sua Bíblia deve
falar em côvados, né? Segundo ponto, no versículo 5, esse homem tinha quase 3 metros de altura, precisamente 2,98 metros, considerando o cálculo através do côvado. Versículo 5, trazia na cabeça um capacete de bronze, não diz o seu peso, mas segundo um capacete encontrado por arqueólogos na região de Nuzi, na Mesopotâmia, que corresponde ao atual Iraque, foi encontrado um capacete datado de mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. E essa batalha deu-se 478 anos depois, ou seja, em 1022 antes de Cristo. E esse capacete pesava cerca de 30 quilos. Então vai anotando, que depois nós vamos somar isso e te dizer o peso total desse aparato bélico. A couraça de bronze, 60 quilos, no versículo 5, no final. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze nos ombros. Olha, aqui não diz o peso, mas o peso aproximado de cada caneleira, 11 quilos. Ou seja, o total, 22 quilos. Esse dardo de bronze sobre os ombros, cerca de 16 quilos. Está anotando? Somente a ponta, no versículo 7, a haste da sua lança era como este do tecelão, pesava cerca de 6 quilos. 6 quilos. E a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Olha, você sabe qual é o peso total deste aparato bélico? É estimado em cerca de 141 quilos. Olha, você vê que este homem, este gigante, causava pavor, era justificável, o pavor que os seus oponentes, os seus adversários, os seus inimigos sentiam porque ele possuía uma força descomunal combinada à sua habilidade guerreira. Tornando-o o quê? Imbatível. No versículo 11 diz: quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. No versículo 24 diz o seguinte: todo israelita vendo aquele homem fugiam dele com muito medo. Então este homem, pelo seu porte físico descomunal, pela sua força invejável, pela sua habilidade e pelo seu aparato bélico, poxa, esse homem era uma máquina de matar. Observemos que a fé de Davi foi acionada quando a palavra de Deus dada a Moisés, em Deuteronômio 20, versículo 1 ao 5, que nós lemos. Quando o povo estava em desvantagem numérica. Eu quero te falar uma coisa. Muitas das vezes nós precisamos recorrer às experiências dos outros. Isso eu digo biblicamente. Porque nós não temos autonomia de voo, nós não fazemos as coisas de forma tão emancipada que venham trazer sucessos. Nós precisamos, sim, de conselhos, de instruções, isso tem que ser à luz da palavra. E, neste caso aqui, a desvantagem fazia questão de ratificar e validar a imponência com as 2 visitas diárias que esse homem fazia, isso no versículo 15. Davi era mais moço, só 3 mais velhos. Davi, porém, ia a Saul e voltava para se sentar. E no versículo 16, o filisteu Golias vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Ou seja, 80 vezes este gigante veio para desmoralizar a fé dessa gente, do povo de Deus. Quantas vezes nós somos visitados por pessoas que proferem palavras céticas, por palavras pessimistas de que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. O que eu devo buscar? Me reportar à palavra do Senhor e buscar nela o quê? Conselho, instrução. Tem coisas que são perigosas, por exemplo. Eu já vi pais falar isso para filho. Olha, vê o teu primo que tem futuro, você não tem futuro.
Você não aprende nada. Você não sabe de nada. E a palavra diz em Gênesis, quando o Senhor falou para Jacó, e José, seu filho, a história de Jacó começou a ser contada através de José, do seu filho. E eu vou pregar essa mensagem ainda. Que vejam a tua história contada, a ser contada a partir dos seus filhos, da sua família. Mas vamos voltar ao assunto aqui, que vício de pregador, né? Fugir do assunto e entrar em outro. A primeira vez em que Davi insultou a este gigante, esse fenômeno de homem, foi no versículo 40, que diz o seguinte: pegou o seu cajado na mão, Isso soou ofensivo a Golias. Veja no versículo 43, por que isso soou ofensivo a Golias? O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? Deu para você entender? Este fedelho, chamado Davi, que no versículo 42 diz que o filisteu olhou e vendo Davi desprezou-o, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Um Mauricinho. Pois bem, ele se sentiu ofendido porque se afasta cachorro, e principalmente no Oriente Médio, com uma vara, com um cajado, para espantar. E ele se sentiu insultado pela atitude de Davi, embora não fosse essa a intenção de Davi. Pois bem, prosseguindo na leitura do versículo 40. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Ora, ele não pegou qualquer pedra, sabe por quê? Este homem, como diz aqui, ele era pastor. E ele sabia manusear uma funda para defender as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai Jessé. Então não seria qualquer pedra. Por isso que o título dessa mensagem é: serás vitorioso com as armas concedidas pelo Senhor. Mas eu tenho que saber fazer valer, saber usar as armas. Eu não posso, de qualquer forma, afoitamente. Ele escolheu 5 pedras e botou no seu alforje. Ele não tinha couraça de bronze, ele não tinha caneleiras, ele não tinha um escudeiro. E com a sua funda foi na direção do filisteu. Dá para se entender, nesse final de versículo, que ele foi resolutamente, corajosamente em direção ao filisteu, contando que o seu Deus iria honrá-lo. Quais as armas que nós temos usado? Temos nos associados a quem fala, lamenta, reclama, tripudia do Senhor, faz fofoca. Tem pessoas que são carismáticos assim, por natureza, mas isso não prova que tem a presença de Deus. Olha, vamos ver mais um pouquinho aqui o perigo que antecede a Golias. Versículo 41, versículo 7, que diz, no final do versículo 7, e diante dele ia o escudeiro. Agora sim, no versículo 41, diz, o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi. Os dois vindo em direção do outro, né? Para duelarem. Aí diz que o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. 2 vezes esse texto bíblico menciona o escudeiro. Então, existe uma importância para esse escudeiro. Esse escudeiro não era um mero auxiliar.
Ele não era um mero coadjuvante. Por quê? Por que o escudeiro ia adiante de Golias? Vamos ver alguns motivos. As funções do escudeiro: abrir caminho e proteger. Preste atenção, duas funções iniciais: abrir caminho e proteger o guerreiro principal. O segundo ponto: distrair o adversário, chamar a atenção para si, enquanto o guerreiro principal, ou seja, Golias, poderia abater a Davi. O outro ponto: o escudeiro tinha que ter os seus movimentos sincronizado com o guerreiro principal. Se o escudeiro fosse para a direita, Golias dava um passo para a direita. Se ele fosse para a esquerda, ele iria para a esquerda. Se o escudeiro avançasse, ele avançava. Se o escudeiro parasse, ele também parava. Então você vê a importância do escudeiro. Muitas das vezes nós focamos no problema central, julgando aquele problema central, o problema nevrálgico das nossas vidas. Mas quem está para produzir a vitória, para quem está para bancar a vitória do guerreiro principal, é um insignificante para nós, escudeiro. Não menospreze o poder de fogo do inimigo. O escudeiro tinha uma presença importante na vida do guerreiro principal. A título de abrir o caminho e proteger o guerreiro principal, distrair o adversário para que o guerreiro principal abatesse o adversário, o inimigo, e que os seus movimentos deveriam obrigatoriamente serem sincronizados, escudeiro e guerreiro principal. Ora, isso significa o quê? Comunhão. As trevas, os nossos inimigos, têm comunhão. Ele às vezes age em bloco, e muitas das vezes nós, como servos do Senhor, membros da família, do corpo de Cristo, nem sempre agimos em comunhão. Ah, mas porque o pastor falou isso, eu tenho que fazer? Não, você não é obrigado a fazer. Você não é obrigado a fazer. Mas quando eu ajo dessa forma, ou eu começo a ter algum tipo de sentimento estranho para com a igreja, eu passo a gozar de uma apatia e ver defeitos que não existem. E toda igreja tem defeito. Claro que tem. E a nossa não é diferente. Mas só que nós extrapolamos, nos excedemos na nossa visão crítica e passamos a só ver defeito e deixamos de ver virtude. Por quê? O escudeiro distraiu. Aí vem o guerreiro principal e dá um golpe fatal. A nossa comunhão, ela tem que ser inegociável. A nossa comunhão deve ser fundamentada em princípios bíblicos. Davi estava estimulado pelas recompensas feitas pelo rei Saul, politicamente desmoralizado. Quem sabe no versículo 25 existia uma promessa. Davi começou a sofrer pressão, não só de Golias, mas dentro, no seio familiar, através de Eliabe, seu irmão mais velho, aquele que gozaria do direito de primogenitura, que desfrutaria da recompensa prometida pelo rei Saul e futuramente que seria o rei de Israel. Todavia Eliabe, Deus é pai, era covarde, mesquinho e sem medo, e não perdoava Davi por ser caçula e por ter sido escolhido por Deus. O problema começou em casa. Eu estou falando, você lembra do que os oficiais falaram? Para consagrar a casa? Pois bem, 1 Samuel 16, volte umas páginas. Vamos ver como isso aconteceu. Eu vou ler brevemente versículo 6, versículo 7, capítulo 16, versículo 6, versículo 7. E aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, para consagrá-lo, né?
consagrar Davi rei. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A estatura de Eliabe em relação a Davi era de um guerreiro, de um porte atlético, sendo que ele tinha medo de Golias, era mesquinho e ciumento. Por quê? Isso deveria ser para Davi. E no versículo 11 e 13, para nós ganharmos tempo, ele perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos na mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E aí, meninas, um gato, hein? E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel levantou-se e foi para Ramá. Olha, o que nós devemos observar? A princípio, quando o Senhor escolheu Davi, no versículo 7, ele falou: não olhe para a altura. Para a altura de Eliabe, que era maior do que ele, mas era de um porte de um homem comum. Davi já estava preparando, o Senhor já estava preparando Davi para essa luta com Golias, que tinha o dobro, quase o dobro da altura de Eliabe, quase 3 metros. Será que isso é mera coincidência? Claro que não. O Senhor está te preparando para lutas, sensacionais, sem chegar ao sensacionalismo, dizendo que só Ele pode dar vitória, desde que você diga: com eles estão o braço de carne, mas comigo está o Senhor dos Exércitos. Ora, a unção que Davi recebeu em família, agora, num momento crucial, gerou um atrito entre Eliabe e Davi. Quem sabe, antes de você partir para a luta principal, decisiva, que você vai enfrentar não só um Golias com um aparato bélico invejável, a sua força descomunal, mas enfrentará também, e você já viu a importância do escudeiro, enfrentará o escudeiro. Davi precisava ter sossego para ir para a luta. Então ele começou a ter esse atrito em família. E Davi venceu este atrito agindo da seguinte forma: ele foi objetivo. No versículo 29, ele não ficou discutindo com Eliabe, seu irmão. No versículo 29, ele simplesmente falou o seguinte: versículo 29, Davi respondeu. Vamos ver o que Eliabe falou para Davi. Versículo 28, Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou irado com Davi, e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Meu irmão, quem te justifica é o Senhor. Você não tem que ficar argumentando e falando e dizendo não. Simplesmente o que eu fiz. A minha posição é essa. Quem me honrará é o Senhor. Muitas das vezes o que antecede uma luta lá fora, são lutas dentro de casa, para tirar a sua compenetração em Deus, para tirar o seu foco do Senhor, para te desviar do altar de Deus. Aí sim você estará à mercê do inimigo. Por isso que consagre a sua casa ao Senhor, como foi dito em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1 ao 5, no versículo 5, mais precisamente. E em seguida, o que este homem fez? No versículo 30, Davi fez: então Davi se desviou dele na direção de outro e fez
a mesma pergunta e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Ora, você não é para ficar alimentando conversa. Ficar discutindo com alguém. Ah, se teu colega de trabalho goza de favores que você merecia por direito e não está tendo. A palavra do Senhor diz, o salmista diz que aos seus ele dá enquanto dorme. Descanse no Senhor. Diálogo iniciado no versículo 25, versículo 26, depois você lê. Não deixa dúvidas da intenção deste homem. Do prêmio em que desejava Eliabe receber, mas por ser covarde, agora mesquinho e ciumento, não desfrutaria. Olha, John Kennedy uma vez citou uma frase que eu achei interessante. A vitória tem muitos pais. A vitória tem muitos pais, mas a derrota é órfã. A vitória tem muitos pais, mas a derrota é órfã. John Kennedy, presidente assassinado dos Estados Unidos. Enquanto Davi ia em nome do Senhor para enfrentamento, Golias em seu próprio nome, no versículo 8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu o filisteu e vocês servos de Saul? Escolham dentre vós um homem que venha lutar comigo. Por quê? Era prática na época, para se evitar um derramamento de sangue maior, que se escolhesse dois homens assim, perito em armas, habilidosos em armas, que fosse um excelente guerreiro, para que lutasse representando os povos em conflito. E aquele que subjugasse o outro, o seu povo também seria subjugado. E Golias olhou e falou: poxa, isso aqui é mole para mim. Dou um peteleco nesse cara aí e ele desmonta. O que eu quero dizer? Que o que rega a sua fé é a unção do Senhor. Lembra de Davi que não recebeu unção em casa? Que Samuel derramou um chifre de óleo sobre a sua cabeça? E aquilo provocou a ciumeira, a ira de Eliabe? Nem todos ficarão alegres com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Mas olha, você não é para ficar dialogando, simplesmente o que foi que eu fiz agora, apenas fazer uma pergunta e desvie esse olhar e volte para aqueles que te dão atenção. Você vai se desgastar e não vai conseguir convencê-los. Mas existe um povo que quer te receber. Sabe quem é esse povo? É o povo escolhido por Deus, que fala a mesma linguagem, que tem o mesmo espírito teu. Davi recusou aquele aparato militar oferecido por Saul no versículo 38 ao versículo 39. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha, você vê. Imagine Davi, deve ter ficado patético a figura de Davi. Uma figura patética, digna de gargalhadas. Nós vamos usar os recursos dos outros. Deus vai te dar e 5 pedras desde que você escolha. Você não precisa usar as armas dos outros. Serás vitorioso com as armas concedidas do Senhor. E não com aquilo que te oferece. Faz isso, faz aquilo outro. Você já consultou a Deus? Davi era pastor, cajado, pedras e fundas, provaram serem armas eficientes nas mãos. Deu um expert sob a direção de Deus. A tua arma, que seja uma agulha, que te mente inferiorizado. Mas é com esta agulha que Deus quer te honrar. Se tiveres um grão de mostarda naquele monte, que se retire dali e vá para outro lugar, ele irá. Eu quero te apresentar nesse final que todo sucesso exclui indecisão.
No versículo 5, diz o seguinte: por isso Davi correu e lançando-se sobre o filisteu, a espada dele, tirou, matou, cortando a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Ora, mas no versículo 49 diz que Davi meteu a pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa, a pedra se encravou na testa e ele caiu no chão. Assim Davi derrotou o filisteu, a pedra ele derrubou e o matou. Não havia nenhum... Não existe contradição entre esse versículo, entre o versículo 49 e 50 com 51. Davi, ao receber a pedrada, ele estava agonizando, ou seja, a ser abraçado por Eugênio. Sabe quem é? Eugênio agora é o substituto de Zé Maria. Zé Maria. Então, só porque ele já dava como morto. Dava como a vida sobre este homem consumada. Creia que este problema, essa situação já está agonizando. E para o Senhor e para aqueles que têm fé, está agonizando, já está morto em nome do Senhor Jesus. E vem um novo tempo com o Senhor. Amém. Olha, no relato, Davi se apoderou de 5 pedras, mas usou só uma. Deus te dá recursos em abundância. Você precisa de para vencer, e Deus te dá 5. Esse é um Deus espetacular, que dispensa comentários. E por que você tem andado arrastando corrente? E por que você tem corrido bem para a tua vida? Eu não estou pregando um evangelho que é ultra triunfalista. Evangelho realista, que um fedelho, um homem insignificante, Davi, perante a Golias, e venceu. Sabe por quê? O Senhor deu. Mas sim, o versículo 51 Davi desfere o golpe de misericórdia. 51 diz que por isso Davi correu e lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com a cabeça dele. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Por que foi feito isso? Porque era uma vergonha, era uma desonra. Um guerreiro ser morto, ser executado com a sua própria arma. Este homem tinha uma haste, a ponta da sua lança pesava 7 quilos. A haste era como tecelão, que pesava 6 quilos só. Imagine a força desse homem. Imagine o peso dessa espada. E Davi, com seu porte minúsculo, fraco em relação a Davi, pegou essa espada e executou a Golias. Isso não é um grande milagre? Davi encontrou força para pegar uma espada daquele tamanho, que deveria pesar uns 18 quilos, poderia até... Ela não teria condição, com tanta habilidade. E ele desferiu um golpe de misericórdia com a própria espada de Golias, o seu inimigo. Deus pode te abençoar usando até a força, a arma do teu inimigo. Porque, como está escrito em Isaías, toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Desde que eu entenda que a minha vitória começou quando Deus me ungiu na minha casa, no meu seio familiar, dizendo, Eliabe era mais alto do que... A altura de Eliabe era maior, mas a altura de Golias era superior à de Eliabe e de Davi juntos. Deus estava preparando para a luta. Eu creio que este momento que você está passando, que está sendo afrontado, envergonhado, desmoralizado, a palavra também diz do Senhor, através do profeta Isaías, que em lugar de vergonha, dupla honra. Simplesmente diga quando for provocado,
fiz apenas uma pergunta. E vire para o outro lado. Olhe para quem pode te acolher, para quem tem a presença de Deus, mesmo que esteja fazendo parte de uma tropa desmoralizada, mas Deus quer te dignificar e Deus quer te honrar. Esta é a palavra que o Senhor me confiou nesta noite e que eu compartilhei com os irmãos. Não olhe só para Golias, olhe para o escudeiro. Ele tem uma posição fundamental nesta luta. Amém? Eu quero orar agora, por favor. Por seria aniversário da mãe da Aline. Oh, que Deus abençoe, que Deus dê vida longa a Celi, por favor. Também quero orar por Richard Koch, pedido de oração da sua vovó, da Vera Miúche. Também orar pela Maria Laura, nossa vizinha lá em Santa Elias, conhecida carinhosamente por Dona Mocinha, que está internada em estado que inspira cuidado. Orar pelo Fernando, que está em estado febril. Mas não é, Fernando, para a honra e glória do Senhor, você vai estar bem. Orar pela Dília Gomes, a mãe da Mara, amiga da Edinha, meu bem, minha cunhada. Também orar por Poliana, filha da Edna Silva, aí em Caturama. Estou vendo teu nome aqui, irmã Edna. Deus abençoe. Orar por Elizabeth, amiga da Marilza. Orar por Marilza. Marilza, você já saltou essas muralhas em nome do Senhor. Agora só falta você cair nos braços do Pai. Eu quero orar agora contando com a sua aprovação. Orar também por Adriana Muniz. É a Carminha que está pedindo. A Carminha que está apresentando este pedido. Está com câncer. Eu quero orar agora, por favor, já louvando o Senhor pelos resultados. Posso lhe assegurar pela palavra, feche seus olhos, curve sua cabeça, e se você guardou pelo menos um nome desse, você é o tutor dessa pessoa, você é o responsável por esta pessoa, tá bom? Poliana, Dona Mocinha, Fernando, Marilza, Adília, Elisete, Celi, que está aniversariando, e nós oferecemos esse culto online em ações de graça pela sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a tua palavra diz que já te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Não diz em que situação, seja vantajosa, ultra desvantajosa, não diz. A chave, a senha, é crer sem duvidar. E eu quero colocar estas pessoas enfermas, ó Pai, nas tuas mãos, porque operando a ti, quem impedirá? Ninguém pode impedir, nem Golias, nem Eliabe, ninguém pode impedir o seu agir. Seja qual for a estatura deste problema, Deus é Senhor para te fazer vencedor sobre este problema, em nome do Senhor Jesus. Eu creio e você crê, e você pode dizer amém aí, em nome de Jesus. Senhor, visita Richard Koch. Tu sabes do pedido da tua filha, da sua vovó Vera Miúche. Deus, toma nas tuas mãos. Revela a tua vontade, Senhor, a esta família por intermédio do milagre na vida de Richard, Senhor, bem como de Poliana, de Elizabeth, da Dona Mocinha, de Adília, dessa pessoa que a Carminha apresentou, da Adriana, Senhor. Tu és Deus dos impossíveis. Deus, nós não estamos perdendo tempo neste momento, nós estamos ganhando, acumulando recursos. Eu mencionei pela tua palavra que o Senhor deu 5 pedras a Davi, ele precisou de uma só. Nós precisamos de uma pedra só. A palavra do Senhor diz que Deus é conhecido como rocha. E nós queremos lançar a rocha de encontro, não é lançar de forma desrespeitosa, mas lançar a palavra do Senhor de encontro a essas
adversidades, essas enfermidades, lar desiguais, lar divididos, pessoas entristecidas, pessoas cabisbaixas. Senhor, em nome de Jesus, entra em ação, Senhor, por favor. Não é uma ordem, é um pedido, é uma súplica, porque quem sou eu para ordenar? Se eu não ordeno o meu povo, porque o meu povo te pertence? Mas eu te peço, Senhor, atua, Senhor, de forma inconfundível, para que seja atribuído a Ti este feito e que venha trazer marcas, sinais na vida de cada um de nós. Consagramos a nossa casa a Ti, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a aniversariante do dia que eu tomo conhecimento, a Celia, a mãe da Aline, Senhor, que ela venha gozar ao longo da sua existência aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Eu quero citar aqui o nome das pessoas que até o momento estão nos assistindo, e tem dia que nós temos mais de 500 pessoas e não é possível citar a todos. Fica o meu agradecimento a todos, tá? Mas a Melini, a Aline Moisés, Dilma e Marquinho, a Edna Ponte, Edna meu bem, sempre falo assim carinhosamente, minha cunhada, a Paulo Ferreira, Deus abençoe, a Fernando, a Fabiana do Ebert, um beijo no Ebert, um beijo no garotão, tá? No garotão mais velho e mais novo. A Edna Silva, Deus abençoe. A Quiete, sossegue o seu coração, Deus está agindo. A Marilza, mulher de fibra, Deus te abençoe. Ao diácono Leandro, Deus abençoe. Meu irmão, continue com a mão no arado. Nós calejamos as nossas mãos. Continue. A Sara Luísa e família. A Pérola do Rick, a minha querida Hélida, Deus abençoe. Olha, eu passei o seu telefone para a Zélia, depois eu passo da Zélia para você, tá bom? Amigas nossas de longa data do corpo. A Kessia, esposa do diácono Leandro. Deus abençoe, Kessia, por tudo que você é para nós e a sua família, tá? Ao Herbert Luciano, Deus abençoe também. Vamos que com tudo passado, Deus está adiante. Amém. A Luciana e Josualdo, fala Josualdo! Essa é a nossa saudação pessoal, particular, né? Ao Diogo, meu sobrinho, meu filho na fé, meu irmão na fé, o nosso guitarrista, você não tem postado mais nenhum solo com louvores, isso nos faz bem, rapaz. Um beijo, Deus abençoe. Araújo, não conheço. Você conhece, filho? É amiga da... É amiga da Aline, né? Abençoe. Deus abençoe. Lucas, estou orando por você, Lucas. Deus abençoe. Maravilhosa. Oi, gente. Carminha está dizendo que o Senhor nos abençoe. Deus te abençoe também, tá? Val Moreira. É de Paracambi? Val. A gente já tem uma liberdade, né? Você falou que vai nos visitar. Posso te corrigir uma coisa? Você não vai nos visitar. Você vai entrar pela porta da cozinha, abrir a geladeira e comer com a mão. Paracambi, pelo menos, porque nós somos paracabienses, para quem não sabe, eu e a Val. Meu tutu. Você pode mandar uma mensagem para mim, se você já comeu? Mas é tão gostoso. Não, Val. Manda para mim, eu quero satisfazer a minha curiosidade. Eu já comi muito tutu com a mão. Morava aí na Rua da Liberdade, aí onde é a Assembleia de Deus, aí em Paracambi, próximo da Nova Vida de Paracambi, e um tutuzinho com a mão era tão bom, com um torresminho, né? Sabe? Se você nunca fez isso, um conselho pastoral, faça isso antes de Jesus voltar, tá bom?
Um grande abraço, Val, em todos aí, tá? Deus abençoe. Posso encerrar? Tem a tua bênção? Tem o teu consentimento? Não se distraia. Não olhe só para o problema central, para Davi, para Golias. Olhe para o escudeiro também, tá? Ele pode querer tirar a tua atenção, te distrair, para que o inimigo venha te dar um golpe fatal. Tá bom? Até terça-feira, se Jesus não voltar, trataremos de Deus, profetas, profecias, ou Deus versus profetas versus profecia. Aconselho a todos a assistirem essa live. Tá bom? Um grande abraço para todos, um beijo imenso no coração de cada um. E é com saudade, já pela fé desejando te ver na terça-feira. Consagre a sua casa ao Senhor, tá? A minha vida consagro ao Senhor. Consagre antes de entrar na luta. Tá bom? Senhor Deus e Pai, eu abençoo o teu povo, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais e, por que não dizer naturais, porque o profeta Isaías diz que se obedeceres, comereis o melhor dessa terra. E há coisas que não é para ser disputado na eternidade, é para hoje, é para o nosso momento enquanto nós temos vida, e as vitórias acontecerão. Nós exibiremos o troféu, como Davi exibiu a cabeça de Golias, e guardou a sua espada na sua tenda. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser alvo em potencial da tua presença. Dai-nos uma semana abençoadíssima. Cerca-nos, Senhor, a nossa vanguarda, a nossa retaguarda, a nossa direita, a nossa esquerda, acima de nós, abaixo de nós, que a sua proteção seja total, blindando de todo atentado por parte do inimigo, e que tu sejas glorificado em toda a tua ação em nosso favor, Pai. Porque tudo colabora para o bem daqueles que amam o Senhor. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Eita, Deus arretado da gota, hein, pessoal? Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Até mais ver, com muita saudade, com o coração sangrando. Que Deus te abençoe. Val falou delícia, pastor. Val, posso tornar público? Tu já comeu com a mão, né? Não é delicioso, não é bom? Delícia. E é bom. Olha, eu estou pegando liberdade contigo. E quando escorre assim um pouquinho, né? Oh, que maravilha, né? A gente passa a mão, é muito bom, né? Deus abençoe. A alegria do Senhor. O Senhor diz que mais alegria colocou no nosso coração do que no coração deles. O mundo tem que ter inveja de nós. Tem que nos admirar, idolatrar o Senhor. Eu me despeço, eu estou falando demais. Guarde essa palavra que o Senhor me deu hoje, porque é para ser compartilhada, e que John Kennedy fala, né? A vitória tem muitos pais, mas a derrota é órfã. Que Deus te abençoe. Até mais ver. Em Cristo desejo a paz do Senhor que excede a todo entendimento. Com muito lamento, com muito pranto, é que eu me despeço de vocês. Mas tem que ser assim, né? A paz. Deus abençoe. Um sorriso para mim? Amém.